dia. Olha eu por aqui. Viemos tirar a primeira dúvida. Tira dúvidas da nossa leitura do livro de Mateus. Me foi feita a seguinte pergunta. Aliás, foram duas perguntas em uma. Primeiro, se os presentes que deram ao menino Jesus eram um tesouro, né? Por que aquelas especiarias eram chamadas de tesouro? Se elas tinham alguma relevância, tinham algum significado, se havia algum significado. Acho que foi isso, não foi? Se tinha significado por trás daqueles presentes que foram escolhidos e se eram realmente aquelas, por que aquelas especiarias eram consideradas tesouros. Então deixa eu arrumar bem direitinho aqui. Amo esse assunto. O que acontece? Jesus nasce, volta para sua cidade e estudiosos da astronomia, homens que estudavam os astros, que faziam os mapas, que eram considerados naquela época sábios, né? Era quem fazia as rotas marítimas. Eles perceberam, eles encontraram a estrela. Essa estrela já havia sido anunciada a esses povos distantes, esses povos vizinhos a Israel, desde a época do exílio. Então haviam muitos estudos, haviam escritos, registros nos anais dos reis daquela época sobre o surgimento de uma estrela que anunciaria a chegada do rei dos judeus, né? do rei de Israel, né? Do Messias, do Salvador. Quando esses astrônomos, esses nobres, porque naquela época quem podia estudar astronomia eram os filhinhos de papai, eram pessoas que tinham muitos recursos. Os filósofos daquela época eram pessoas com recurso, não eram os coitadinhos não, tá, gente? Por isso eles são chamados de reis magos, né? A cultura dos reis magos, eles eram homens cultos e eram filhos de reis, eles eram príncipes. Quando eles veem a estrela diferente, eles marcam a história dizendo que queriam ir, né, prestigiar o rei dos judeus que havia nascido, né, na cidade de Belém. Daí aquele engano, aquele nó, que em vez deles irem até a cidade que Jesus realmente estava, eles vão parar nos palácios, procurando nos palácios, e vão chegar até Herodes, que quer se livrar do rei dos judeus, que quer se livrar do menino que nasceu com a promessa do trono, porque era descendente de Davi. A gente falou sobre isso ontem. Você procurar aí na live do meu Facebook ou no Instagram, para quem me segue, ou lá no YouTube, vai saber do que eu tô falando. Eu nem sei se eu dei um bom dia direitinho, né? Eu tô assim ansiosa para responder, porque também esse horário não é muito legal para eu ficar aqui, que eu tenho um monte de coisinhas para fazer. Mas eu queria entrar no embalo, eu não queria perder o pique. Então deixa eu falar, como eu estava dizendo. Daí aquele desencontro, e aí ele vai parar nos palácios, chega até Herodes que porque quer descobrir onde é que está o descendente de Davi, que ameaça seu governo. Vem com aquela história de, pois quando você o encontrar, voltem aqui e me digam onde é que ele está, que eu vou lá também para adorar. Eles recebem uma revelação do Espírito de Deus, veem novamente a estrela, e seguindo a estrela, porque eles faziam mapas, então eles sabiam como fazer isso, eles chegam até Jesus. Eu quero desmistificar aquele cenário do bebezinho na manjedoura e dos reis magos ao redor, tá, gente? Eu lamento para quem acha bonitinho, mas não foi assim não. Já haviam se passado algum tempo. As viagens naquela época demoravam meses. Há quem acredite, entre os historiadores teólogos, que Jesus já deveria estar com seus 3 anos, ou talvez até mais de 3 anos, quando eles finalmente encontram a casa de José, tá? Mas em nada fere o encontro poético da criança Messias com os príncipes importantes, os homens importantes da terra, que vêm e se prostram diante dele e lhes oferecem seus tesouros mais preciosos, né? Eles trazem ouro, mirra e incenso.
Qual a representação espiritual, né? Qual a linguagem subliminar que tem nesses presentes? O que é que eles significavam exatamente? Primeiro, eles eram extremamente valiosos e poderiam propiciar, garantir uma boa educação, uma boa estrutura para a criança. Não se dava uma caixinha de ouro, gente, não era uma caixinha. Provavelmente era um baú com ouro, tá? Naquela época, os tesouros da terra eram o ouro, a mirra, que era, até hoje é caríssimo mirra. Para quem aí gosta dos óleos essenciais, sabe o valor de um vidrinho dos óleos essenciais. Eu não vou falar preço, porque tem coisas que são tão valiosas que não tem preço, mas eu vou falar de valor. Porque para fazer um óleo, né, um óleo do terra, que é o que nós usamos aqui em casa, quantas sementes, quantas plantinhas não são necessárias para um vidrinho de óleo essencial? E uma gota, ó, eu ando com muito refluxo. Eu vou abrir aqui um parênteses, tá? Já estou fazendo propaganda do Terra. Eu ando com muito refluxo esses dias. E já por 2 noites eu sinto muita dor estomacal. Porque eu tenho gastrite nervosa. Aí o Franklin coloca 2 gotas do frankincense com 1 gota do peppermint, 2 gotas de óleo de coco para ajudar a diluir, né? Ou seja, em resumo, são 3 gotas de óleos essenciais e passa na minha barriga, ou eu coloco na água e bebo. Não dá 5 minutos, gente, a dor sumiu. E aí a gente faz semanalmente o uso de óleo de copaíba, por exemplo, e de orégano, que são anti-inflamatórios, para desinflamar, né? É um exemplo, tá? Então, tem um poder medicinal tremendo. E naquela época, os óleos essenciais, como por exemplo a mirra, que era uma das mais valiosas entre as essências, tinha, além do poder medicinal, tinha o valor, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer? É como se fosse de condimentos, de tempero. Era tempero. Você pode fazer uma salada e colocar uma gota. Você sabe o que é 1 gota, né, de orégano na água e colocar sobre as verduras verdes, por exemplo, e vai dar um sabor que você vai comparar um sachêzinho daquele, que você tem que usar um monte daquele negócio lá desidratado, e às vezes nem fica tão gostoso como quando você usa a folha. Aqui em casa a gente tem uma hortazinha, então eu prefiro usar a folhinha mesmo do orégano. Sai um pouquinho do contexto, mas para vocês entenderem o valor daqueles presentes. Ouro não preciso eu dizer, né? Era um dos minerais mais valiosos da época. Não se conhecia todos. Então, as pedras preciosas, elas tinham esse... Eu espero que não esteja interrompendo, porque está entrando mensagem direto. Tinham o poder da moeda, né? A prata, o ouro, era a moeda. E o incenso, ele era muito usado. Não se usava naquela época desinfetante, não tinha sabão. Então o incenso ele era usado não só no templo, não tinha só a conotação espiritual de ser a representação do Shekinah de Deus, da glória de Deus, a fumaça, né? Ele tinha também a questão de trazer bem-estar. O que é que esses presentes tão valiosos representavam para nós como linguagem espiritual? Jesus estava sendo reconhecido como rei, porque o ouro
era o mineral da realeza. Até hoje, né, as pessoas têm essa ideia, né, de que os reis, os sheiks, os príncipes tomam suas bebidas em cálice de ouro, né, talheres de ouro. O ouro, a prata é muito bem representado nessa analogia da realeza, dos nobres, né, dos poderosos, ricaços. A gente às vezes até vê em programas de TV falando sobre mansões aí milionárias, que a torneira do banheiro é de ouro, né? Agora há pouco tempo passou aí um dos tesouros fiscais aí, né, que foi encontrado de alguns políticos, empresários, mansões aí com torneiras de ouro. É mole. Eu digo é vale, hein? Mas há essa representatividade, né? Eu estou retomando, não sei se vai equivaler o que eu já estava fazendo ou vai ser colocado como um novo vídeo. Mas desculpem, é porque fica entrando ligação, é por isso que eu não gosto de fazer live, gravar de manhã ou à tarde, eu prefiro à noite, bem tarde da noite. Ó, já tá entrando mensagem de novo, aí eu acho que fica interrompendo, não sei. Vou saber quando eu terminar aqui. Mas continuando, eu estava falando sobre o ouro. Então, esse presente que foi dado a Jesus, que é o ouro, ele confirma o reconhecimento de que ele é rei, tá? O incenso, ele simboliza a intercessão, o poder intercessório do sumo sacerdote. Porque lá em Levítico, quando vocês forem ler, que a gente está lendo, nós começamos a leitura desse ano pelo Novo Testamento, mas a gente vai ler o Antigo Testamento. Vocês vão ver as ordenanças de Deus sobre o culto a Ele. Que o culto a Deus, ele envolvia a questão de a preparação daquele que ia cultuar, né? Ele tinha que estar bem para cultuar. Ele tinha que se purificar, ou seja, ele tinha realmente que fazer uma autoanálise e tirar todo o mal, se apartar do mal, tá? E ele tinha que adorar, né? Então, o louvor, a adoração faz parte do culto a Deus, né? E uma parte importantíssima do culto a Deus. E o incenso que era colocado no templo, que antes era na tenda, né, no tabernáculo, ele fala da oração, da intercessão, desse culto que leva o homem a reconhecer seus pecados, a se arrepender, a abandonar o pecado e a adorar a Deus. E aí, encontrar nisso a oportunidade de pedir, de clamar, não somente por ele, mas por todos aqueles que amam, pelo povo, pela família, pelos irmãos. Por isso que quando a gente diz assim, eu vou jejuar por fulano, vou jejuar por fulano. Não, você não vai jejuar por fulano, você vai jejuar por você. Você vai jejuar para se capacitar, para se santificar, para se separar do mal, para se humilhar diante de Deus, reconhecer que você é pouco, você é indigno da atenção dele, mas ao mesmo tempo ser grato, porque não sendo digno, ainda assim encontrou, mesmo não sendo digno, encontrou a atenção de Deus. O incenso, ele tinha essa representação. Isso significa que dar a Jesus de presente o incenso é reconhecer que ele é o intercessor, que ele é o sumo sacerdote, que ele é aquele que tem santidade, que tem direito, que alcançou o acesso, o livre acesso ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador, para interceder por nós. É reconhecer que ele é o sumo sacerdote, aquele que leva a adoração a Deus, aquele que leva a intercessão a Deus, ok? E a mirra, que era uma essência valiosíssima, até hoje, é o carro-chefe, inclusive, de muitos óleos essenciais
de empresas, vou colocar assim, eu usei mal a colocação, de empresas que trabalham com óleos essenciais. Eu vou falar do Terra porque é o que a gente usa aqui em casa. Hoje a gente praticamente aboliu o remédio, a não ser que seja um caso grave, que precise de uma intervenção radical, né? E mesmo assim a gente faz o uso do medicamento, da droga, né, legal, com o óleo essencial, que é o tratamento homeopático mais reconhecido, mais saudável. E como a do Terra é a única empresa que trabalha com óleos essenciais reconhecida pela Anvisa, nós optamos em ser clientes do Terra, né? Facilitadores do Terra, divulgadores do Terra, porque a gente quer mesmo divulgar a qualidade de vida. Mas um outro dia eu vou ter a oportunidade de falar sobre os óleos essenciais. Não é o objetivo hoje, é porque está incluso no assunto a essência base que era usada e que era raríssima e muito valiosa para tratamentos médicos. O que a mirra representa aqui? Nós já sabemos que o ouro representa a realeza, que o incenso representa a autoridade intercessória de Jesus, né, que ele é o sumo sacerdote do sacrifício perfeito, e a mirra representa a divindade, o poder de transformar todo mal em bênção, o poder de curar, o poder de libertar, o poder de transformar, o poder de tirar a dor e trazer o alívio. A mirra representava a divindade, o poder, o poderoso poder de Deus na pessoa de Jesus. É isso. Era essa a dúvida. Tá aí a resposta. Eu vou colocar lá no Instagram, vou colocar lá no YouTube. Quem quiser acompanhar as nossas leituras bíblicas, o convite está feito. Nós amanhã vamos estar encerrando Mateus, porque a nossa leitura é dinâmica. A gente lê os 5 capítulos diários, tirando só o domingo, e a gente amanhã completa Mateus, porque hoje a gente vai ler até o capítulo 25 e Mateus tem 28 capítulos. Então amanhã a gente pode dizer assim: uau! Em menos de uma semana eu li um livro inteirinho. E continua a brincadeira, tá? Vamos depois de Mateus para Marcos. Aí é que é rápido mesmo, porque Marcos é bem pequenininho. Olha o tamanho de Marcos. Fiquem na paz. Que o Senhor Jesus abençoe o dia de vocês. E até o próximo encontro. Tchau, tchau.